Oi galera, eu sou a Tiana do blog Garotas de Papel e no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha do livro Como Tatuagem, do Walter Thierry. Como Tatuagem foi um achado pra mim, porque eu não vi divulgação desse livro. Eu tava circulando pela Amazon e de repente eu vi a capa do livro e eu disse, não, deixa eu ver do que se trata essa obra aqui. E eu vi uma resenha que me deixou ensandecida para fazer a leitura desse livro. Então eu saí correndo para comprar, quase que literalmente, porque 2 dias depois eu estava lá na livraria desesperada procurando esse livro. Nesse livro vamos conhecer o Arthur. Ele é um cara bonito, rico, egoísta, é a pior espécie de homem que a gente pode encontrar na vida. Para ele, mulher é descartável, figurinha repetida, não completa a alma. O Arthur, ele vive numa bolha, né? Porque ele é rico, ele acha que tudo tem que ser do jeito dele, todas as mulheres que ele quer, ele tem que ter. E só que um dia essa bolha dele explode porque o Arthur sofre um acidente de carro e ele tem as 2 pernas amputadas. Pra trabalhar na recuperação dele, a mãe dele contrata uma fisioterapeuta, a Lúcia. A Lúcia também é uma personagem, uma mulher, digamos que diferente, uma mulher especial. A Lúcia, desde pequena, ela convive com a vitiligo, ela é portadora da vitiligo. Quem sempre esteve ao seu lado, apoiando ela, dizendo que ela não podia baixar a cabeça devido ao preconceito que ela sofre por causa da doença, foi a mãe dela. Então, a muito custo, a mãe dela trabalhou para manter a Lúcia em colégios particulares, colégios conceituados, e também para que a Lúcia completasse sua faculdade de fisioterapia, e ela conseguiu. Só que agora a Lúcia está passando por um momento muito delicado da sua vida, que sua principal base, que era a mãe dela, faleceu. Então ela está sozinha, ela está aprendendo a se readaptar a essa vida sem a mãe dela, porque a família dela era só Lúcia e a mãe, então agora Lúcia é a sua própria família. E esses 2 personagens acabam se encontrando. A Lúcia vai trabalhar na reabilitação do Arthur, e o Arthur, que já era aquela pessoa odiosa, agora que ele está deficiente físico, está recém-amputado, ele está mais odioso ainda, porque ele está destilando ódio para todos os lados e não sobra, até as empregadas sobram nesse processo. Mas durante essa fase dele, pós-amputação, eu não consegui ter tanto ódio do Arthur, porque ele era uma pessoa muito ativa, uma pessoa que praticava esportes, era uma pessoa muito independente. Então agora ele volta para casa dos pais para ficar ali sendo cuidado, aprendendo a reviver naquela condição. Então a gente fica até um pouco compreensível com a fase de ódio que ele está passando. Só que a Lúcia, né, ela tem que ter todo aquele jeito profissional, porque ela entende aquele momento que o paciente dela está passando, mas ela não leva desaforo para casa, ela bate de frente com o Arthur, e é muito legal ver isso, porque a gente vai percebendo que a Lúcia vai dando um sacode no Arthur, de que ele não pode ser assim com as pessoas. Além da reabilitação física, a gente vai percebendo que o relacionamento da Lúcia com o Arthur também vai ser uma reabilitação psicológica para ele. Como esperado por mim, acontece um romance aqui entre a Lúcia e o Arthur, e a sinopse deixa muito claro que isso vai acontecer, então não é spoiler. E, por incrível que pareça, foi essa parte mais que me chocou, porque como teria um romance, eu esperava alguma coisa assim, um romance realmente açucarado, no melhor estilo Como Era Antes de Você, numa tosca comparação, mas até que as histórias se parecem de certa maneira. Mas não é um romance açucarado, é um livro bem forte, a linguagem é muito forte. A quantidade de palavrões que tem nesse livro aqui, eu me perdi, porque eu comecei a contar, mas eu me perdi. Porém, não é uma coisa que me incomodou muito, os palavrões, porque realmente faz parte da história. Os palavrões deixaram o Arthur, que ele é a principal pessoa que fala mais palavrões nesse livro, deixaram o Arthur mais humano. Porque eu via em algumas atitudes do Arthur, atitudes que eu vejo em amigos homens meus. Então deu mais uma humanização ao Arthur. Então acho que eu gostei muito disso e acho que por isso os palavrões não me incomodaram. E esse livro, ele traz um romance bem forte, um romance, digamos assim, que bem tipo tapa na cara, olha a realidade. É assim que é a realidade, não é aqueles romances de banca que você lê, Tiana.
isso aqui é realidade. O relacionamento dos personagens não vai ser uma coisa assim muito fofinha. Vai ter os seus problemas, a Lúcia tem que a todo momento lidar com o preconceito que ela sofre pela vitiligo. Mas a principal surpresa pra mim é que pra mim a vitiligo seria uma das questões que mais iriam ser, digamos assim, o alvo do Arthur magoar a Lúcia, mas não, pro Arthur, a Lúcia não tem vitiligo. A Lúcia é uma mulher como outra qualquer. E o Arthur, apesar daquele jeito inicial dele, a gente vê que a visão que o Arthur tem da Lúcia, de uma pessoa que é portadora do vitiligo, é a visão que todo mundo deveria ter. Então, pra mim, essa foi a maior surpresa. Eu queria dar os parabéns ao autor, porque, gente, a questão da vitiligo, a questão da fisioterapia, você percebe que houve muita pesquisa para não escrever qualquer coisa. E depois eu tava vendo nos agradecimentos que o Walter, ele agradece até algumas pessoas por ter corrigido e por ter mostrado caminhos para ele pesquisar mais sobre a vitiligo e a fisioterapia. Quem faz fisioterapia aqui vai gostar um pouco desse livro. Eu vi até um comentário no Scooby de uma menina que estuda fisioterapia e que disse que comprou esse livro por causa da questão da protagonista fisioterapeuta e acabou se apaixonando pela história. Os personagens passam por um processo muito grande de amadurecimento, principalmente o Arthur. E no final eu fiquei, cara, quem imaginaria que o Arthur que começou o livro, aquele cara que eu conheci no início do livro e já estava odiando, é esse homem do final. Nunca eu esperaria do personagem uma mudança tão grande e tão perceptível como eu vi no Arthur em Como Tatuagem. Se você espera um romance fofinho, cheio de ai meu Deus, que coisa linda aqui, você vai derramar lágrimas porque é uma coisa linda acontecendo, uma coisa tragicamente linda acontecendo, esse não é o livro. Esse livro pra mim foi tipo sair literalmente da zona de conforto. É um romance, mas que saiu do meu ciclo de romances fofinhos. Então esse é um livro forte, tem uma linguagem forte, que me fez chorar bastante em algumas cenas. Mas eu sou emotiva, então eu não vou levar isso em consideração. Se você for muito emotiva como eu sou, então você vai chorar lendo esse livro. E esse livro tocou num assunto que eu nunca tinha visto na literatura. Eu nunca li um livro em que a protagonista tenha vitiligo ou alguma doença assim que gere preconceito nas pessoas. Se tiver, comenta aqui embaixo esse livro que eu vou procurar. Eu fiquei muito interessada em ler livros que saiam dessa zona de conforto da personagens muito perfeitinhos. Mas se você gosta desses tipos assim de romances mais fortes, mais crus, mais tapa de realidade na sua cara, eu indico muito Como Tatuagem. Foi um livro que pra mim foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu saí correndo literalmente para comprar o livro e não me arrependo dessa experiência. Dou os meus parabéns pro Walter, porque foi o primeiro livro dele que eu li. Eu fiquei completamente encantada pela história que ele criou. Quero ler mais coisas dele. E também dar os parabéns por essa capa, que foi um dos motivos de eu ter clicado lá no link para ver do que se tratava. Essa capa, gente, é uma ilustração muito, muito bonita. Tem uns elementos aqui brilhosos que, principalmente atrás, que tem alguma coisa a ver com a história. Quando eu li, eu disse, nossa, tem a ver com a história. E a capa foi feita pelo próprio Walter Tierno, porque ele também é ilustrador, então eu fiquei encantada. Por isso eu dou meus parabéns pela história e dou meus parabéns por essa capa lindíssima. Eu super recomendo o livro e ele ficou com a avaliação de 4 estrelas, que é um livro ótimo. E ele já foi para a lista de uma das melhores leituras que eu fiz em 2016. E é isso, galera, essa foi a resenha de Como Tatuagem. Ela também vai estar disponível no blog e em alguns momentos aqui da resenha já apareceu o card que vai direcionar vocês da resenha lá no blog. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo e também vai estar o link para você comprar Como Tatuagem na Amazon, caso vocês tenham interesse. Comprando através desse link, vocês ajudam muito o canal. Continue acompanhando Garota de Papel nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.